Olá, pessoal. Vamos então à explicação do conteúdo que eu passei para vocês, que é fonemas, letras e sílabas, tá? Fonema é a representação sonora, então é a parte que representa o som de uma palavra. A letra é a representação gráfica do fonema, então é a parte da escrita, quando você escreve esse som, tá? E a sílaba é o conjunto de fonemas transmitidos num só impulso. Então, quando você junta as letras, né, nesse único som, num único som. A gente vai ver aqui embaixo melhor a explicação. Numa palavra, nem sempre há o mesmo número de letras e fonemas. Letra, aquilo que a gente escreve. Fonema, o som. Então, nem sempre a quantidade de letras é a mesma quantidade de sons que a gente tem numa palavra. A palavra táxi, por exemplo, possui 4 letras e 5 fonemas. Quais são as letras? Aquelas que a gente escreve, o T, A, X, I. 4 letras, a escrita. E 5 fonemas, 5 sons. Por quê? Porque é como se o X tivesse o som de 2 letras. Taxi. Então, em fonemas, a gente escreveria T-A-K-S-I. Então, percebam a diferença. Eu tenho 4 letras, mas 5 fonemas, por conta do som que tem essas letras. A palavra hora possui 4 letras, H-O-R-A, mas apenas 3 fonemas, porque o H da palavra hora, ele não tem um som diferente, ele não faz nenhum som. Então, é como se eu tivesse apenas 3, O, R e A. Então, são 3 fonemas e 4 letras, tá? Então, enquanto a palavra táxi eu tinha 4 letras e 5 fonemas, eu tinha mais som do que letra, agora a palavra hora eu tenho mais letra do que som, certo? Na palavra canta, temos 5 letras, C-A-N-T-A, mas 4 fonemas. Por quê? Porque aqui o A e o N, canta, é como se eu tivesse um A com um tio, com esse som nasal. Então, é como se eu tivesse C-A-N-T-A, canta, certo? Então, o som, o fonema, é diferente das letras que a palavra tem. Já a sílaba é o quê? As sílabas são a reunião de fonemas em uma só emissão de voz, quando eu agrupo os sons para falar de uma vez só. Em português, as sílabas são sempre centradas numa vogal. Lembra que eu falei no outro conteúdo que quando a gente faz a separação de sílabas, eu sempre preciso de uma vogal. Eu nunca posso deixar consoante sozinha, certo? Então, em português, as sílabas são sempre centradas numa vogal. Assim, para saber o número de sílabas de uma palavra, basta verificar o número de vogais existentes nessa palavra. Cuidado com as letras I e U, que tanto pode representar vogais como semivogais. Observação: não há sílaba sem vogal. Na língua portuguesa, a vogal é a base da sílaba. Lembra, quando a gente for fazer a separação de sílabas, toda sílaba, todo pedacinho lá que a gente separa da palavra, precisa ter sempre uma vogal em cada sílaba, certo? Não existe consoante sozinha numa separação de sílabas. A vogal sozinha pode existir, mas a consoante não. As sílabas formam os vocábulos. Os vocábulos, de acordo com o número de sílabas que os compõem, podem ser. Então, aqui a gente tem que fazer a separação de sílabas para conseguir classificar essas palavras, esses vocábulos, certo? Monossílabos, formados por apenas uma sílaba.
Quer dizer, essa palavra eu não consigo separar, ela vai ter apenas uma sílaba. Por exemplo, luz, pão, mal, meu, rei. São palavras que não separam. Luz é uma palavra só, então só tem uma sílaba, certo? Eu não consigo separar essas palavras, então são monossílabos. Dissílabos formados por duas sílabas. Então, quando eu fizer a separação de sílabas, eu vou ter apenas duas sílabas. Por exemplo, alto, alto. Então, eu tenho duas sílabas. Andar, viver. Então, todas essas palavras são dissílabas, certo? Trissílabos formados por três sílabas. Mesma coisa. Na separação da palavra, eu vou ter três sílabas. Então, preciso. Pássaro, pássaro. Guitarra. Ó, lembrando da separação de sílabas que eu passei no outro vídeo, dois S's, né? A gente separa, um para cá, outro para lá. Então, cada um numa sílaba diferente. Guitarra, um R numa sílaba, outro R na outra sílaba, certo? Então, todas essas palavras têm um, dois, três, né? Uma, duas, três sílabas, então, por isso são trissílabos. Polissílabos são formados por mais de três sílabas. Então, se tem 4, 5, 6, 7, né? Mais de três sílabas a palavra, então a gente chama todas elas de polissílabos, tá? Poli significa vários, né? Então, várias sílabas. Por exemplo, devagarinho. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 sílabas, então já é mais de 3 polissílabos. Casamento. Então, também 1, 2, 3, 4 sílabas. E assim por diante, certo? Monossílabo, quando não separa, só tem uma sílaba. Dissílabos, 2, trissílabos, 3 e polissílabos, mais de 3, de 4 em diante, certo? Então, seria esse o conteúdo da letra, fonemas, letras e sílabas. E agora eu vou explicar o exercício para vocês. No exercício, vocês vão fazer o quê? A separação de sílabas e depois responder se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, certo? No exercício anterior, né, no primeiro conteúdo que eu passei, vocês fizeram apenas a separação de sílabas, que vocês aprenderam como que separa. Agora, além de separar as sílabas dessas palavras, vão ter que completar com a quantidade de sílabas que elas têm, certo? Eu já dei o primeiro exemplo aqui, a palavra secretária. Então, fica secretária, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 sílabas. Então, eu vou dizer que essa palavra é polissílaba, certo? E assim vocês vão fazer com todas as palavras até a letra U. Ok? Qualquer dúvida é só me mandar mensagem que eu vou sanando as dúvidas de vocês. Um abraço, até o próximo vídeo.